A nossa jornalista querida, especializada em plantas, já está aqui me esperando. A gente vai fazer uma mudança de vaso hoje para ver como é que faz. Por que tem que mudar de vaso? Porque a terrinha em que ela vem, o substrato, vai ficando azedo com o tempo. Vai ficando azedo, a planta vai ficando cheia de mancha, cheia de pinta. Já viu a orquídea com umas manchas pretas feiosas? Já. Então, doença causada por substrato azedo, substrato velho. Né? Depois de 4 anos ele fica bem ruim e aí precisa trocar. Então a gente vai mostrar hoje como tira. Nunca faz isso com a orquídea com flor, porque quando ela tá com flor ela é neném, né? Tá assim, tá toda doidoizinha. Então na hora de mexer agora, nela... não é porque morreu a flor que você vai jogar a sua orquídea fora, porque ela tá viva e você precisa cuidar dela. E ela vai dar flor de novo. É isso Toda aí. orquídea dá flor na mesma frequência ou tem umas que dão mais vezes do que Algumas outras? orquídeas dão 4 flores por ano, 4 floradas por ano, né? Outras orquídeas dão flor uma vez só por ano. Mas no mínimo, uma vez por ano. Se não tá dando flor todo ano, tá preguiçosa, tem alguma coisa errada. Ou você não tá cuidando direitinho. Vamos ver como é que a gente cuida delas. Bom, então a gente tira, às vezes tem criação de musgo junto, mas não tem importância, não faz mal nenhum pra planta. A gente joga fora todo esse substrato velho. Você vê que tem até um cheiro forte, tá sentindo? Tô. Um cheiro meio azedo? Tem um cheiro... É interessante porque, olha, se a gente não vê a Carol fazendo isso, eu, por exemplo, teria medo. Porque eu ia falar, eu vou desfazer a minha orquídea, ela vai morrer. Não. Mas não, gente. Ó, ela tá pra dar uma haste nova de flor. Então, quando ainda não começou a formar os botões, até que dá. Depois que começou a formação de botões, a gente não mexe mais nela e aí deixa pra mudar de vaso depois que acabar a floração. É por causa disso, ela tá dodóizinha, ela tá pra dar neném, né? Igual mulher grávida, né? Vamos cuidar. Então, nada de ficar mudando ela de vaso. Bom, tiramos todo o substrato velho, jogamos fora. O ideal é dar uma lavadinha aqui, a gente não vai conseguir fazer isso, mas não tem importância. Apareceu uma aranha. Tem uma aranha, ela já passeou pelo meu braço, agora ela tá passeando aqui pela mesa. Às vezes a gente encontra uma aranha, uma minhoca, Foi embora. né? E ela tá fazendo uma teia aqui. Vamos Vai pôr dar pra ela mostrar, lá, não? vamos pôr ela lá, né? Ah lá. Vai morar no sapatinho amarelo. Conhece essa orquídea sapatinho? Bom, tiramos todo o substrato velho. Agora, a gente vai preparar o vaso novo. O vaso de orquídea você deve ter visto. Tem vaso plástico, quase sempre ele deve ser furadinho, ela respira melhor no vaso furadinho. Tem esses vasos que são feitos de madeira, tá vendo? Com ripas de madeira, também tem um espaço para as raízes respirarem. Às vezes ela tá plantada direto numa placa, como é o caso dessa, você vê bem o crescimento das raízes por aqui. Normalmente você vai comprar ela no supermercado plantada no vaso de plástico, né? Que nem esse aqui, esse zigopétalo. Tá. Então aí, acabada a floração, já tira do vaso de plástico, porque esse é o menos indicado para as orquídeas. Perfeito. Tem também a possibilidade de você plantar ela no nó de pinho, como essa daqui. Olha que bonito que Nossa, fica, que lindo. né? A gente acha um nó de pinho fácil? Acha em floricultura. Muito lindo que o fica vaso mesmo. mais básico de orquídea é esse aqui de barro, furadinho. Ele tem uns furinhos menores que a gente vê por aqui. Que Quando é pra você diz que é o mais básico, ele é o mais indicado também ou não? Cada uma vai ter seu gosto, né? Você vai perceber que umas gostam de vaso mais úmido, que a terra fique mais úmida. Então, os de plástico são mais indicados. As que preferem que a água passe por elas, mas não fique armazenada ali, vão gostar mais dos vasos de barro Isso mesmo. vai ser de espécie para espécie. Vai mudar um pouco. 35 mil espécies tem. Ai! Imagina, né? Por isso a gente não errar muito, qual é o vaso que você indica? O básico é o de barro. É o de barro, É o de barro. Então, aí a gente compra esse araminho aqui, que é encapado. É molinho, é fácil de mexer, não precisa chamar o marido para cortar, né? Porque aí você já viu que às vezes começa a demorar, né? Então, a gente faz um ganchinho para depois conseguir colocar ele na parede, né? Bem prático. E aproveita justamente esses furinhos pequenos que o vaso tem para isso. Aí, ó, tanã. Fez. Ganchinho para parede. E aí, aproveita para tirar o que tem de haste seca, né? Como é o caso dessa daqui, por exemplo. Essa aqui não vai dar flor de novo, né? Essa daqui tá vivinha, dá pra ver bem a diferença, não dá? Dá pra ver, até aqui, a pontinha dela é outra, ó. Você vê que tá começando a preparar os botõezinhos. Agora, o que a gente faz com essa seca? Essa seca vai embora. Corta em Cortamos qualquer bem lá lugar? embaixo. O ideal é cortar bem lá embaixo. Às vezes acontece, essa espécie aqui é Phalaenopsis, a orquídea borboleta. Às vezes acontece dela secar um pedaço. Corta só a parte que secou, porque às vezes ela rebrota. Tá. É um truque aí que é bem característica da Phalaenopsis. No fundo, a gente faz uma camada de drenagem para a água não empoçar. Aqui é argila expandida, né? Pode ser pedra, brita, pode ser, fez uma reforma, sobrou telha quebrada, sobrou azulejo, pode ser qualquer material que não tenha vida. E a gente usa um pouquinho desse musgo aqui, que é vendido seco, desse jeito, e que a gente põe na água uns minutinhos para hidratar, para ele não fazer uma poeirama assim na hora que a gente estiver mexendo.
Aí escorre bem a água, ele vai ficar assim apertadinho, a gente dá uma fofadinha, trabalha com ele assim, molinho. Esse musgo chama esfagno, é vendido em floricultura com esse nome mesmo, é meio esquisito, mas é esse nome. A gente põe isso aqui mais na parte do meio, que é para as raizinhas novas aproveitarem um lugar mais macio para crescer, né? Elas são justamente as raizinhas mais frágeis. E aí depois completa. Então, a gente vai completar com isso aqui, que é o tal do substrato para orquídea. Que é isso? É casca de pinos, um pouquinho de fibra de coco, tem uns pedacinhos de carvão. Carvão de churrasco Carvão mesmo. mesmo. É, carvão sem gordura, E qual claro, que é a né? função do carvão nesse caso? O carvão, ele serve para... tanto o carvão quanto a casca de pinos servem para que a água só passe, a água não fique. Por isso que poucas orquídeas gostam de terra, né? Porque a terra segura a água. Faz um bolinho ali embaixo, posiciona a sua orquídea, não tem problema apertar, tá? Pelo contrário, se ela ficar molenga no vaso, as chances dela não gostar da mudança de vaso são grandes. Então, a gente aperta. E você já deve ter reparado que vaso de orquídea é sempre pequenininho, né? É verdade. Você vê que elas estão, parece que elas estão sofrendo ali, né? Ali, apertadinho. Mas elas gostam. Aí a gente completa com um pouquinho de casca de pinos em volta. Estamos fazendo aquela sujeira hoje aqui, Não tem né, problema. A gente sempre aprende tanto com você, viu, Carol? Eu acho muito legal. E a Carol, você deve estar percebendo em casa, ela tem um carinho com essas flores, com essas plantas, que é igual de mãe. Você vê que ela trata até de bebezinha, né? Olha lá. É que a gente acaba se afeiçoando, né? Essa daqui tem até nome, chama Brigitte. Brigitte? É da ela minha sua há muito coleção. tempo? Ela é da minha coleção. A Brigitte é uma phalaenopsis muito chique. Olha só a folha dela, Ela é que coisa bonita bonita, mesmo, né? ela é linda. Então a pessoa vai E ganhar que tipo muito... de flor ela dá? Uma flor lilás com pintinhas, uma lilás sardentinha. linda. É. Então, ó, olha só que moleza, né? Tá pronto.